Bom, esse é o primeiro vídeo do treinamento, que é sobre o treinamento do nosso TCC, né, que no caso está um treinamento para seleção de perfis guiados utilizando o ANSYS. Esse material vai ficar para a equipe do IU de Aero Design. Então, os acadêmicos envolvidos sou eu, Carlos Alexandre, e a Caroline Lourenço. E o nosso orientador é o professor Fabiano. Então, qual que é o objetivo desse treinamento, né? A gente vai apresentar a ferramenta ANSYS Fluent, que é uma ferramenta de CFD, né, fluidodinâmica computacional, como um método de análise aerodinâmica de perfis e asas, para auxiliar o projeto do aeromodelo, para a equipe escolher uma asa, um formato de asa, uma medida, para ser usado no aeromodelo, para usar na competição de aerodesign, que um dos objetivos é fazer um aeromodelo que carregue a maior carga paga possível, né, no avião. Tá? E ao final desse treinamento, os membros da equipe do aerodesign deverão ser capazes de realizar essas análises aerodinâmicas, tanto de perfil quanto de asa, utilizando o ANSYS, né? E para poder coletar os dados de coeficiente de sustentação, de arrasto, observar a geração de vórtices, comparar esses perfis, essas asas variando do ângulo de ataque e escolher a geometria que apresenta melhor desempenho aerodinâmico, para poder ser utilizado no projeto do aeromodelo. Um dos objetivos também é disponibilizar para a equipe, né, um acesso ao Drive contendo todo esse treinamento gravado em vídeo. Né? A gente vai dividir em vídeos e vai deixar gravado na nuvem e a equipe pode ter o acesso na hora que quiser consultar, fazer outras análises, e outros membros que entrarem futuramente vai ficar de posse da equipe os vídeos. Depois de ter feito todos os vídeos, né, deixados no Drive, a gente vai fazer 3 encontros presenciais com a equipe, com a finalidade de realizar as análises aerodinâmicas, sanar as dúvidas que a equipe tiver e colher esses resultados que a equipe vai estar fazendo dessas análises. Os resultados no ANSYS Fluent. Tá, o cronograma do treinamento e dos vídeos. Né? Então, primeiro, a teoria do aerofólio, a gente vai dar uma noção da teoria que faz o avião decolar, voar, e em relação a essas eficiências, a eficiência, né, que a gente tem que olhar a parte física, que é inclusive que a gente vai estar procurando na simulação. A segunda parte é a apresentação do método de CFD e do próprio ANSYS, como que instala, como que baixa ele, e a gente vai fazer uma simulação só para apresentar como que funciona ali o fluxo da simulação do ANSYS. A terceira parte é como a gente vai gerar essa geometria para fazer a simulação, né? Uma geometria como que ela deve ser, como que o ANSYS entende, né? Como que a gente pega os dados dos perfis aerodinâmicos e desenha ele. Vou fazer isso, o desenho utilizando o SolidWorks, e depois vou exportar para o ANSYS. A quarta parte é a análise aerodinâmica de perfis, na análise bidimensional no ANSYS. Então a gente vai pegar alguns perfis mais usados, vamos desenhar ele no comprimento que vai ser usado no aeromodelo, e vamos ficar variando o ângulo de ataque e vamos tirar os coeficientes de sustentação, coeficiente de arrasto, tirar a eficiência aerodinâmica dele. E a quinta parte é fazer a mesma coisa, porém já com a asa em 3D. Já com o perfil escolhido, com o ângulo de ataque escolhido, só que a gente vai ver o desenho dela, uma retangular, uma trapezoidal, a gente vai simular ela para ver como que fica a eficiência dela em formato de asa já. Observar também a geração de vórtices, vamos ver o que essa análise 3D vai fornecer para a gente. Feito esses 5 vídeos, né, esses 5 conteúdos, a gente vai fazer daí as 3 encontros presenciais com a equipe, que daí a equipe já vai ter acesso aos vídeos para poder tirar dúvida, né, já chegar já com o conteúdo prévio. A gente vai fazer as 3 encontros. Bom, iniciando aí, né, o nosso estudo, vamos começar de uma parte assim mais básica, assim, vamos tentar entender como que um avião ele consegue voar. Então, vamos primeiro olhar para essa imagem aí ao lado, onde a gente mostra como se fosse uma asa partida no meio. Então, o que você precisa ter para o avião conseguir voar? A gente tem que ter uma força de sustentação, que é a força que vai conseguir fazer o avião levantar voo,
E a gente tem uma força de arrasto, que é uma força que o vento faz contra a asa do avião. Na parte de baixo, a gente precisa ter uma pressão para o avião conseguir voar e a gente não pode ter uma pressão tão alta na parte de cima da asa, senão o avião ele não consegue voar. E a gente vai ter uma velocidade do ar e na asa também a gente vai ter a própria força-peso ali, né, que é a força que a gravidade vai exercer ali, né, sobre o avião. Então, as asas, elas são modeladas e posicionadas especificamente para gerar uma sustentação com um mínimo de arrasto. Então, você quer uma maior sustentação e um arrasto menor. Então, a diferença de pressão entre a superfície superior e inferior da asa gera uma força para cima que tende a levantar a asa. Então, aí você vai conseguir voar. Então, a gente tem dois coeficientes importantes para a gente definir qual o ângulo que a gente vai usar. Então, a gente tem o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação. O de arrasto é o CD e o de sustentação é o CL. Então, o coeficiente de arrasto, ele vai ser a força de arrasto dividido por 1/2 vezes o ρ, que é a densidade do ar, vezes a velocidade ao quadrado vezes a área. E o coeficiente de sustentação CL vai ser a mesma fórmula a de arrasto, só que em vez do FD vai ser o FL, que é a força de sustentação. Então, o que você quer? Você quer um menor arrasto com uma sustentação maior. E aí, tá, né? Como que a gente vai calcular? Como que a gente vai conseguir isso? Qual que é o melhor ângulo que eu escolho para mim conseguir isso, ter um menor arrasto e uma sustentação maior? Então, você vai fazer como se fosse um gráfico mesmo, que no caso vai ser o meu CL dividido pelo CD. Então, é desejável que os aerofólios gerem o máximo de sustentação, produzindo ao mesmo tempo um mínimo de arrasto. Então, portanto, uma medida de desempenho para aerofólios é a relação sustentação-arrasto, que é equivalente à relação dos coeficientes de sustentação-arrasto, que é o CL sobre CD. Essas informações são obtidas fazendo o gráfico da relação CL versus o CD. Esse último é feito para um desenho particular, que no caso a gente fez para essa figura que está ali ao lado. Então, a relação CL-CD, ela aumenta com o ângulo de ataque até que o aerofólio entre em regime de stall, e é o valor da relação sustentação-arrasto. Então, ou seja, quando você for fazer a sua simulação, o próprio simulador ele vai te dar. Bom, se eu colocar um ângulo tal, eu vou ter um CL de valor tal e um CD tal. Então, exemplo, como que você vai definir isso? Vamos dizer que você pegue 3 valores de ângulo. Então, exemplo, vou fazer aqui simulando com um ângulo de 3 graus. Então, você vai ter um valor de CD e um valor de CL. Depois que você fizer essa divisão de CL sobre CD, você vai ter qual é o melhor ângulo que você vai usar. Então, é o valor de CL sobre CD que der o maior valor. Bom, deu para ver no gráfico anterior que quanto maior o ângulo de ataque no que você instala no avião, maior dá o seu CL, né, seu coeficiente de sustentação, que é o que você precisa para levantar muito peso no seu aeromodelo. Porém, tem que se atentar ao seguinte: em ângulos de ataque altos, elevados, no caso aí um pouco maior de 15 graus, acontece um fenômeno chamado regime de stall, que é o quê? Que é quando o ar ele se descola da superfície do aerofólio, da asa, né? Isso gera uma perda de sustentação, ou seja, dá o efeito contrário. O avião perde a sua sustentação e isso é prejudicial, ou seja, se chegar a entrar em regime de stall, o avião pode vir a cair do nada. E outra coisa também que tem que observar muito, ainda mais nas
análise 3D dá para ver bem isso aí, são as gerações de vórtices no bordo de fuga da água, ou seja, que aquelas turbulências do ar gera no bordo de fuga ou na ponta da água. Né? Quando a gente for fazer análise 3D, vai dar para ver que quando ela tem aquela asa mais afinilada para a ponta, na ponta geralmente gera um pouquinho de vórtice. E a gente tem que evitar. Por quê? Porque essas vibrações, esses vórtices geram vibrações que, se tiver a mesma vibração que é a mesma frequência natural da asa, pode dar ressonância, o que pode vir a dar uma falha, né, na asa, que é uma coisa que você tem que evitar. Então, lembrando que a gente tem que evitar o ângulo de ataque muito alto, que pode entrar em regime de stall, e sempre observar a formação de vórtices na saída da sua asa, no borda de fuga da asa. Bom, então aqui a gente tem, né, alguns perfis que eles são mais utilizados no aerodesign. Então a gente tem o Epler, que é o Epler 423, o Selig 1210 e o Selig 1223. E aqui ao lado a gente tem algumas imagens de modelos de perfis. Então a gente tem o modelo de asa elíptico, o modelo retangular, o modelo trapezoidal, o Swift, o modelo Delta e o modelo ogival. Então, lembrando que os mais utilizados, né, são o modelo retangular e o modelo trapezoidal. E esses perfis Epler, o Selig, eles já possuem, todos eles já possuem um estudo sobre cada modelo de asa, né? Então também existe a possibilidade de interpolação de perfis gerando um novo modelo. Porém, a gente não vai ser abordado aqui conosco. Beleza, e onde a gente vai tirar, né, os dados desses perfis, né? Onde a gente vai, já que são desenhos, perfis já padrões, como que a gente vai tirar, né? Então, tem o site do Airfoil Tools, né? Que nele você consegue tirar essas coordenadas do perfil, o desenho é dado em coordenadas. Você consegue extrair essas coordenadas para você fazer o desenho. Lá também já tem alguns gráficos de coeficiente de sustentação por ângulo de ataque, série sobre CD, para algum tamanho específico de perfil e para um número de renos específico. Né? Lembrando que para cada velocidade você tem um número de renos diferente. Então, nem sempre lá no site vai ter o número de renos especificamente do que você vai estar querendo simular. Mas já é uma prévia de você saber como que aquele perfil se comporta. Entendeu? Já é como se fosse um norte, uma pré-seleção. Né? Lá também tem a calculadora de número de renos, você tem a função, vai colocar a velocidade que você vai girar, a corda, né? O valor da corda do seu perfil, que é a distância do bordo de ataque até o bordo de fuga. Você vai colocar lá e ele gera um número de renos para você. E também tem a ferramenta de geração de perfis. Você vai gerar um perfil lá, por exemplo, vou fazer uma interpolação entre o Epler 423 e o Selig 1223. E vai gerar um perfil diferente. A gente só não vai abordar essa prática porque, dependendo do perfil que você gera, não tem dados dele para você comparar. Então, o único dado que você vai ter vai ser a simulação que você vai fazer depois de um perfil novo. Então, por isso que a gente não vai fazer, porque não tem um dado para você comparar, não tem uma confiabilidade. Mas muita gente faz isso e depois testa, faz ele, fabrica ele, testa ele em torno de venda e começa a tirar os dados. Então, a gente vai dar um exemplo, a gente vai clicar aqui no exemplo do Selig 1223. Só você digitar o nome do perfil e colocar Airfoil Tools no Google, ele já vai te dar direto. É bem rápido. Então aqui a gente tem o Selig 1223, um tipo de perfil. Aqui ele dá com um padrão de corda de 1 metro de comprimento, né? E você vai ver que ele já vai dar aqui embaixo alguns gráficos. Ó. São várias curvas de série sobre CD, CL versus alfa, que é o ângulo de ataque, o alfa. Mas vamos supor, vamos dar uma pré-seleção. Né? Vamos usar ele para uma pré-seleção.
Você vai pegar o número de remos mais alto possível, porque na velocidade que a gente vai estar com o aeromodelo, ele vai dar um número de remos bem alto. Então, vamos supor, vamos tirar a seleção dos outros números de remos e vamos atualizar. Aqui, você já consegue ver o valor de CL, né? CL, que é o coeficiente de sustentação versus o ângulo de ataque. Dá para você ver o valor, né, dele que ele dá. E aqui a questão da eficiência, que foi o que a Carol já falou, o CL sobre o CD vezes alfa, que é como você vai escolher qual ângulo de ataque você vai usar. Então aqui, por exemplo, se a gente fosse simular esse perfil, CLIG 1223, a gente sabe que a eficiência dele está em volta do ângulo de 5 graus aqui, ó, o alfa de 5 graus. Entendeu? Mas às vezes muda um pouquinho quando você vai simular. Então o que você vai fazer? Você vai simular do menos 10 ao 20? Não. Vai simular já na região que tem a maior eficiência. Vou simular aí de 3 até 8 graus, mais ou menos, para mim poder escolher qual que tem o melhor desempenho na minha simulação e prosseguir com o projeto da minha asa, do meu avião. Então esse é um site que te ajuda muito. No vídeo que eu vou mostrar como que desenha o perfil para simular e como que desenha a asa, eu vou mostrar como é que você usa esse site para você puxar as coordenadas desse perfil. Então é um site que vocês vão usar bastante mesmo. Já tem todos os perfis possíveis aí que o pessoal já catalogou, já estudou, já tem aqui. Então é um site que vai ajudar muito.